Olá, eu sou o detetive Rex e você está no Rexcast. O caso de hoje é de arrepiar os cabelos e fazer você questionar até onde uma pessoa pode ir por vingança. Uma sogra humilhada, uma nora arrogante e um segredo que mudou tudo. Preparado? Então deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí de onde você está ouvindo esse podcast, porque essa história vai te deixar grudado na tela. Agora, vamos ouvir a nossa convidada de hoje. Dona Júlia, o microfone é seu. Obrigada, Rex. Eu preciso contar essa história porque sei que muitas sogras por aí vão se identificar. Vocês não fazem ideia do que é ser tratada como um estorvo pela própria nora. Meu nome é Júlia, tenho 58 anos. E durante 2 anos vivi o pior pesadelo da minha vida. 2 anos sendo humilhada, desrespeitada e tratada como se eu fosse invisível pela mulher que meu filho Caio escolheu para casar, Pietra. Esse nome ainda me dá arrepios quando pronuncio. Vocês acham que conhecem gente malvada? Esperem até ouvirem o que essa mulher me fez. Porque o que aconteceu no final, nem em filme você vê uma reviravolta dessas. Uma reviravolta que começou com lágrimas de humilhação e terminou com lágrimas de vitória. Mas antes de chegar lá, eu preciso que vocês entendam a profundidade da minha dor. Eu sempre fui uma mãe dedicada. Criei meu filho Caio sozinha depois que meu marido morreu quando ele tinha apenas 15 anos. Trabalhei dia e noite para dar a ele as melhores oportunidades. Foram anos de sacrifício, acordando às 5 da manhã para trabalhar como diarista em 3 casas diferentes, estudando contabilidade à noite para conseguir um emprego melhor. Cada centavo que eu ganhava era investido no futuro do meu menino. Ele se formou em administração, conseguiu um emprego excelente e eu pensava que finalmente poderia descansar e ver meu menino feliz. Eu sonhava com netos, com domingos em família, com a continuação do nosso laço que sempre foi tão forte. Até que Pietra apareceu na vida dele como um furacão disfarçado de brisa suave. No começo eu tentei ser receptiva. Quando Caio me apresentou ela, eu sorri, ofereci minha casa, fiz questão de cozinhar os pratos favoritos dela. Mas desde o primeiro dia, Pietra deixou claro que eu era um problema na vida perfeita que ela havia planejado com meu filho. Sabe aquele tipo de pessoa que sorri na sua cara, mas você sente o veneno? Era exatamente isso. Ela chegava na minha casa e olhava tudo com cara de nojo, como se estivesse entrando numa favela. Fazia comentários maldosos sobre minha decoração, sobre minha comida, sobre minhas roupas. E o pior, meu filho não via nada. Ela era uma atriz perfeita na frente dele. Doce, carinhosa, a nora ideal. Mas quando ficávamos sozinhas, o inferno começava. Dona Júlia, ela dizia com aquele sorrisinho falso, a senhora não acha que já passou da hora de dar mais espaço para o Caio? Ele precisa crescer, construir a própria família. E eu entendi a mensagem, eu estava sobrando. Por 3 meses eu tentei conquistar ela. Mudei minha forma de falar, de me vestir, até reduzi minhas visitas ao meu próprio filho para não incomodá-la. Comprei livros sobre relacionamento com noras, pesquisei na internet dicas de como ser uma sogra querida. Cheguei ao ponto de anotar os assuntos que ela gostava para poder puxar conversa. Mas nada funcionava. Na verdade, quanto mais eu me diminuía, mais ela me pisava. Era como alimentar um monstro que só crescia com minha submissão. Foi aí que começaram os ataques diretos, calculados, cruéis. Ela inventava histórias sobre mim para o Caio com uma precisão cirúrgica de quem conhece psicologia da manipulação. Dizia que eu entrava na casa dele sem avisar, sendo que eu sempre ligava antes, que eu criticava a comida dela, quando na verdade eu sempre elogiava, que eu ficava dando palpites na decoração, quando eu nem abria a boca. Meu filho começou a ficar diferente comigo, menos carinhoso, mais distante. Nossas conversas ficaram tensas. Eu percebi que Pietra estava conseguindo o que queria, me afastar do meu próprio filho. Mas vocês acham que ela parou por aí? Não, não. O pior ainda estava por vir. E foi quando ela fez uma coisa que eu jamais pensei que alguém seria capaz de fazer comigo. Algo que mexeu tão profundo que eu prometi para mim mesma, essa mulher vai me pagar. Mas eu jamais imaginei que a própria vida se encarregaria de me dar a arma perfeita para essa vingança. Se vocês querem saber como uma sogra aparentemente indefesa conseguiu dar o troco da década, deixem o like e continuem comigo, porque o que vem agora vai deixar vocês de queixo caído. A gota d'água aconteceu no Natal passado. Pietra e Caio estavam organizando a ceia de Natal e, como sempre, eu perguntei o que poderia levar, qual prato eu poderia preparar. Afinal, eu sempre fui conhecida pelos meus quitutes, e o Natal era tradicionalmente na minha casa. Mas Pietra disse que eles queriam fazer algo mais sofisticado esse ano. Tudo bem, pensei, pelo menos eu vou estar presente. Mas 3 dias antes do Natal, meu filho me ligou com a voz estranha. Mãe, preciso te falar uma coisa. A Pietra acha melhor a gente fazer só nós dois esse ano. Algo mais íntimo.
sabe? Prometo que a gente se vê logo depois. Eu fiquei sem palavras, sem ar. Meu único filho estava me excluindo do Natal por causa daquela mulher. O Natal, a data mais sagrada para nossa família, estava sendo usado como arma contra mim. Eu que criei ele sozinha, que trabalhei feito uma louca para dar tudo o que ele precisava, que passei natais inteiros fazendo horas extras para comprar os presentes que ele queria. Estava sendo dispensada como se fosse qualquer pessoa, como se eu fosse uma estranha inconveniente. Mas, senhores, vocês acham que acabou aí? Não. No dia 26 de dezembro, eu soube pela vizinha que eles fizeram uma festa gigantesca. Mais de 30 pessoas. A família inteira da Pietra estava lá, os amigos deles até conhecidos distantes. Todo mundo menos eu. A única pessoa que realmente importava na vida do Caio estava excluída da própria casa que eu ajudei a comprar para eles. Eu chorei por 3 dias seguidos. Senti uma dor no peito que eu pensei que ia me matar. Não era só raiva, era uma sensação de injustiça tão profunda que parecia que o mundo tinha desabado sobre mim. Foi aí que eu tomei uma decisão, eu não ia mais aceitar isso, não ia mais me humilhar, não ia mais tentar conquistar quem só queria me destruir. Mas vocês sabem qual foi minha primeira atitude? Eu procurei um psicólogo. Isso mesmo, porque eu pensei, será que o problema sou eu? Será que eu realmente estou sendo uma sogra pegajosa e não percebo? Durante 2 meses, eu fiz terapia, trabalhei minha autoestima, aprendi técnicas de comunicação. E sabe o que meu psicólogo me disse? Júlia, você está sendo vítima de manipulação psicológica. Essa mulher está isolando você do seu filho propositalmente. Foi a primeira vez em meses que alguém validou minha dor. Com essa força nova, eu resolvi tentar uma última conversa honesta com a Pietra. Marquei com ela num café, longe do Caio, para tentarmos resolver nossas diferenças. Eu levei até um presente para ela, um brinco que tinha visto ela elogiando numa loja. Sentei na frente daquela mulher e abri meu coração. Disse que só queria fazer parte da vida do meu filho, que respeitava o espaço deles, que só queria paz. E vocês sabem o que ela me respondeu? Com aquele sorrisinho maldoso, ela disse: Dona Júlia, a senhora precisa entender que agora eu sou a mulher da vida do Caio. A senhora já cumpriu seu papel. É hora de sair de cena. Sair de cena. Como se eu fosse uma atriz velha que não servia mais para o espetáculo. Eu senti minha alma sair do corpo naquele momento. Mas então, ela disse algo que fez meu sangue gelar, e se a senhora continuar insistindo, eu vou ter que tomar medidas mais drásticas. O Caio vai ter que escolher entre nós duas. E senhora, ele já escolheu. Era uma ameaça clara. Ela estava me chantageando emocionalmente através do meu próprio filho. Naquele momento, eu entendi que estava lidando com uma sociopata. Alguém que não tinha limites, que era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Saí daquele café destruída, mas também com uma certeza, eu precisava me proteger. E foi aí que começou minha investigação sobre quem realmente era Pietra. Porque vejam bem, eu tinha um pressentimento de que uma pessoa tão cruel assim não poderia ter um passado limpo. Comecei discretamente a investigar a vida dela. Conversei com pessoas que a conheciam antes do Caio, procurei informações sobre sua família, sobre seus empregos anteriores. E foi aí que eu descobri algo que mudou completamente o jogo. Pietra não era quem ela dizia ser. A mulher que estava manipulando meu filho tinha segredos obscuros, e um deles ia colocar toda a arrogância dela por terra. Mas antes de eu contar o que descobri, algo ainda mais chocante aconteceu. Algo que me fez entender que Pietra não tinha limites mesmo. Uma semana após nossa conversa no café, ela fez algo que até hoje me deixa sem palavras. Algo tão baixo, tão cruel, que eu soube que estava lidando com uma pessoa realmente perigosa. E foi exatamente esse ato de maldade que me deu a motivação final para usar contra ela a arma mais poderosa que eu tinha. Uma arma que ela jamais suspeitou que eu possuía. Deixem um like e se inscrevam no canal, porque o que vem agora é a parte que vai deixar vocês com raiva dela junto comigo. Uma semana depois da nossa conversa no café, eu estava na farmácia comprando remédios para pressão alta, que tinha disparado desde que começaram esses problemas com a Pietra, quando encontrei a dona Marta, minha antiga vizinha. Começamos a conversar sobre amenidades, o tempo, a família, quando de repente ela me pergunta com um olhar piedoso: Júlia, soube que você está com câncer. Como você está lidando com isso? Deve ser tão difícil enfrentar essa doença sozinha. Eu fiquei sem entender nada. Meu coração começou a acelerar. Que câncer, Marta? Eu estou bem. Ela ficou sem graça, vermelha, gaguejando. Mas a nora do seu Caio, a Pietra, está contando para todo mundo que você está com câncer terminal e que está fazendo chantagem emocional com o filho por causa disso. Meu mundo desabou naquele momento. Aquela mulher estava espalhando que eu estava morrendo para justificar meu comportamento com meu filho. Ela estava usando uma doença terminal para me desmoralizar publicamente. Quando chegou em casa, eu liguei para 3 outras pessoas do nosso círculo social. Todas tinham ouvido a mesma história. Pietra estava sistematicamente destruindo minha reputação, me pintando como uma mãe manipuladora que usava uma doença grave para chantagear o filho. Mas, gente, vocês acham que eu iria deixar isso passar?
Depois de chorar por 2 horas, de sentir minha dignidade sendo pisoteada, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu liguei para o meu advogado. Sim, eu tinha um, porque mesmo sendo uma simples dona de casa, eu sempre cuidei bem dos meus direitos. Queria entender se eu poderia processá-la por difamação. Foi quando meu advogado me disse algo que mudou tudo. Dona Júlia, antes de processar, que tal descobrirmos quem realmente é essa Pietra? Pessoas assim geralmente têm esqueletos no armário. Foi aí que contratei um detetive particular. Eu sei que pode parecer exagero, mas vocês precisam entender. Eu estava lutando pela minha dignidade, pela minha relação com meu único filho, pela minha própria sanidade mental. Em 2 semanas, o detetive voltou com um relatório que me deixou de queixo caído. Pietra tinha mentido sobre praticamente tudo na vida dela. O sobrenome que ela usava era falso. Ela tinha sido casada antes e havia abandonado o marido anterior depois de esvaziar a conta bancária dele. Tinha aplicado golpes em 3 outras pessoas, sempre usando relacionamentos para conseguir dinheiro e status. Mas a descoberta mais chocante? Ela estava traindo meu filho. Há 6 meses ela mantinha um caso com um empresário casado, e não era só sexo. Ela estava planejando deixar o Caio assim que conseguisse se firmar financeiramente com o amante. Meu filho era apenas um degrau na escada social dela. Quando li aquele relatório, senti uma mistura de raiva e dó do meu Caio. Ele estava sendo usado, manipulado, traído por uma golpista profissional. Mas eu não podia simplesmente mostrar o relatório para ele. Pietra tinha feito uma lavagem cerebral tão eficiente que meu próprio filho provavelmente não acreditaria em mim. Ela ia dizer que eu havia inventado tudo por ciúmes. Eu precisava de uma estratégia mais inteligente. Foi aí que lembrei de uma conversa que tivemos anos atrás. Caio sempre disse que se casaria numa igreja específica, a mesma onde seus pais se casaram, e o local da festa seria no hotel mais luxuoso da cidade. Mãe, ele disse uma vez, quando eu casar, vai ser no Hotel Imperium. É o mais elegante da cidade. Pietra estava organizando o casamento dos sonhos dela no Hotel Imperium. A cerimônia seria em 3 meses. 200 convidados, tudo do mais fino que existe. Ela postava fotos dos preparativos nas redes sociais todos os dias, ostentando o evento que seria a coroação da nova vida social dela. E foi exatamente nesse momento que eu decidi usar minha carta secreta. Uma carta que ela jamais imaginou que eu tinha. Porque vejam bem, tem uma coisa sobre mim que nem meu próprio filho sabia completamente. Algo que eu havia construído discretamente ao longo de 20 anos, depois que enviuvei. Após a morte do meu marido, eu não fiquei apenas chorando e lamentando. Eu estudei, investiram, trabalhei, construí um império financeiro silencioso. Com o dinheiro do seguro de vida e muito trabalho duro, eu havia comprado ações, imóveis, havia investido em vários negócios. Meu patrimônio era muito maior do que qualquer pessoa imaginava. Eu sempre vivi de forma simples porque queria ensinar valores ao meu filho, mas eu tinha recursos que nem nos meus sonhos mais loucos eu pensei que precisaria usar assim. E agora vem a parte que vocês não vão acreditar. Lembram que eu disse que Pietra ia se casar no Hotel Imperium? Pois bem, eu sou a dona majoritária da rede de hotéis Imperium. Isso mesmo que vocês ouviram. A mulher que me humilhava, que me chamava de pobre, que me tratava como se eu fosse qualquer pessoa, ia fazer o casamento dos sonhos dela no meu hotel. Durante anos eu investira nessa rede através de uma empresa que eu havia criado em nome de Solteira, Empreendimentos Júlia Carvalho, Ltd. Nem meu filho sabia que sua mãe simples era, na verdade, uma das mulheres mais ricas da região. Eu havia aprendido desde cedo que o dinheiro atrai inveja e interesseiros, então mantive sempre um perfil discreto. Mas agora, pela primeira vez na vida, eu iria usar esse poder não para ganhar mais, mas para fazer justiça. Quando descobri que o casamento seria no meu próprio hotel, eu senti que o universo estava me dando uma oportunidade única de justiça. Não vingança mesquinha, mas justiça real. Então comecei a planejar a operação mais satisfatória da minha vida. Primeiro, liguei para o gerente-geral do hotel, que só me conhecia como a proprietária misteriosa da empresa investidora, e pedi todos os detalhes do casamento da Pietra. Confirmei cada detalhe, o salão, o menu, a decoração, os fornecedores, tudo estava sendo pago pelo meu filho, que havia feito um empréstimo gigantesco para realizar o sonho da noiva. 2 semanas antes do casamento, quando todos os convites já tinham sido enviados, quando os vestidos já estavam prontos, quando todos os preparativos estavam finalizados, eu executei meu plano. Liguei pessoalmente para Pietra. Ela atendeu com aquela voz doce de sempre. Nona Júlia, que surpresa! Como a senhora está? Eu respondi calmamente. Pietra, preciso te comunicar algo importante sobre seu casamento. Ela riu. Ah, a senhora quer me dar alguma dica de decoração? Que fofo! Na verdade, eu disse mantendo a voz serena, eu quero te informar que você foi desenvidada do seu próprio casamento. O Hotel Imperium cancelou o contrato de vocês. Ela deu uma gargalhada. Nona Júlia, a senhora está ficando senil? O hotel não pode cancelar nada. Nós já pagamos a entrada e temos contrato assinado. Foi aí que eu disse a frase que havia ensaiado por dias. Pietra, eu sou a proprietária majoritária do Hotel Imperium, e eu estou cancelando seu casamento. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor.
Por 5 segundos que pareceram uma eternidade, não se ouvia nem a respiração dela. Depois, ela explodiu como um vulcão. Isso é mentira. A senhora está inventando isso. A senhora é uma dona de casa simples. Eu conheço tudo sobre sua vida. Como pode ser dona de hotel? Eu podia sentir o desespero na voz dela, o mundo perfeito que ela havia construído desmoronando em tempo real. Eu respondi calmamente, saboreando cada palavra. Pietra, em 20 minutos você vai receber um e-mail oficial do hotel confirmando o cancelamento. E junto com ele, um relatório completo sobre quem você realmente é. Sua vida dupla, seus golpes anteriores, sua traição ao meu filho. Tudo documentado, com provas, com testemunhas. Tudo que você fez comigo vai voltar em dobro. Ela começou a gritar, a me xingar, a dizer que ia me processar. Mas eu já havia desligado o telefone. Em seguida, liguei para o gerente do hotel e dei as instruções finais. O cancelamento seria comunicado oficialmente em 2 horas, tempo suficiente para eu ter uma conversa final com meu filho. Porque agora eu tinha todas as cartas na mesa, as provas da verdadeira personalidade dela, o flagrante da traição e o poder de decisão sobre o local do casamento. Fui até a casa do Caio. Chegando lá, encontrei Pietra desesperada, gritando ao telefone com o hotel, tentando entender o que estava acontecendo. Quando me viu, ela partiu para cima. Foi você que fez isso. Você é doente. Você é uma maluca obcecada. Meu filho ficou sem entender nada. Mãe, o que está acontecendo aqui? Foi quando eu respirei fundo e disse: Filho, preciso te mostrar quem realmente é a mulher com quem você vai se casar. Entreguei para ele o relatório do detetive. Todas as mentiras, todos os golpes, todas as traições. Ele leu em silêncio, o rosto ficando mais pálido a cada página. Pietra tentava negar tudo, dizendo que eu havia inventado, que estava com ciúmes, que era uma sogra possessiva. Mas as provas eram irrefutáveis. Fotos dela com o amante, extratos bancários dos golpes anteriores, documentos provando as mentiras sobre sua identidade. Quando terminou de ler, meu filho olhou para ela e perguntou: Pietra, isso é verdade? Ela tentou negar mais uma vez, mas a essa altura já estava descontrolada, gritando, falando que eu era uma louca que havia inventado tudo. Foi aí que meu filho disse: Mãe está certa sobre o hotel também, você realmente é dona do Imperium? Eu confirmei calmamente. Filho, durante todos esses anos, eu construí um patrimônio pensando no seu futuro. Nunca contei porque queria que você crescesse com valores, não dependendo do meu dinheiro. Mas agora preciso usar esse poder para proteger você dessa mulher. Caio ficou em silêncio por longos minutos. Depois olhou para Pietra e disse: Sai da minha casa. Agora, ela tentou argumentar, implorar, ameaçar, mas ele foi firme. Tudo que minha mãe disse é verdade, não é? Você me enganou sobre tudo. Sobre quem você é, sobre seus sentimentos, sobre tudo. Ela saiu gritando que ia me destruir, que ia me processar, que ia contar para todo mundo que eu era uma louca. 3 dias depois, ela apareceu na minha casa. Não mais a mulher arrogante e destrutiva de antes, mas uma pessoa desesperada, humilhada, derrotada. Ela se ajoelhou na minha sala e implorou: Nona Júlia, por favor, me perdoe. Eu estava errada. Eu preciso desse casamento. Eu já gastei tudo que tinha nos preparativos. Se não casar, vou ficar na rua. Eu olhei para aquela mulher que havia me humilhado, que havia mentido sobre eu estar com câncer, que havia tentado me separar do meu filho, e senti compaixão. Mas não a compaixão de quem esquece, e sim a compaixão de quem aprendeu. Eu disse para ela: Pietra, você pode refazer sua vida. Pode encontrar um trabalho honesto, pode construir relacionamentos verdadeiros. Mas longe da minha família. Eu vou fazer um acordo com você. Vou pagar suas dívidas do casamento cancelado, vou te dar dinheiro suficiente para você se restabelecer em outra cidade. Mas você vai assinar um documento se comprometendo a nunca mais procurar meu filho, nunca mais aparecer na nossa vida. Ela aceitou imediatamente. Assinamos o acordo, transferi o dinheiro, e em uma semana ela havia deixado a cidade. Meu filho levou alguns meses para se recuperar emocionalmente, mas nossa relação se fortaleceu como nunca. Ele me pediu desculpas por ter duvidado de mim, por ter se deixado manipular. E eu disse para ele: Filho, você não tinha como saber. Pessoas como a Pietra são especialistas em manipulação. O importante é que agora você sabe reconhecer os sinais. Alguns meses depois, Caio conheceu Sofia, uma médica incrível, honesta, que me trata como uma segunda mãe. Eles se casaram ano passado, e adivinhem onde? No Hotel Imperium. Mas desta vez, foi uma celebração real do amor, não um teatro para enganar a sociedade. Sofia sabe toda a história da Pietra e sempre diz: Nona Júlia, obrigada por ter protegido Caio. Se não fosse a senhora, ele teria destruído a vida dele. Hoje, quase 2 anos depois, eu olho para trás e entendo que tudo aconteceu por uma razão. A maldade da Pietra me forçou a revelar minha força, meu patrimônio, minha capacidade de luta que eu nem sabia que tinha. Ela quis me destruir, mas acabou me mostrando o quanto eu sou poderosa quando preciso proteger quem amo. E mais importante, fortaleceu para sempre minha relação com meu filho.
Porque agora ele sabe que eu não sou apenas uma mãe que ama incondicionalmente, eu sou uma mulher que luta, que constrói, que protege, que tem recursos para enfrentar qualquer tempestade. E vocês sabem o que é mais gratificante? Ver meu filho hoje, feliz de verdade, com uma mulher que me respeita e me valoriza. Sofia me liga toda semana só para conversar, me inclui em todos os planos, me chama de segunda mãe. Isso sim é o que uma nora deveria ser. A lição que fica dessa história? Nunca subestimem uma mãe determinada a proteger seu filho. Nunca achem que conhecem completamente alguém só pela aparência. E principalmente, a maldade sempre volta para quem a pratica. Eu não precisei me vingar da Pietra. A própria vida dela se encarregou de mostrar as consequências das escolhas que ela fez. Eu apenas usei as ferramentas que tinha para proteger quem eu amo. E faria tudo de novo, sem hesitar um segundo. Hoje, Pietra está em outra cidade, trabalhando honestamente pela primeira vez na vida, segundo soube. Espero sinceramente que ela tenha aprendido e que esteja construindo uma vida melhor, porque no final, a verdadeira vitória não é destruir quem nos machuca, é proteger quem amamos e sair mais forte da batalha. Pessoal, que história inacreditável! Dona Júlia, muito obrigado por compartilhar conosco essa experiência de superação e justiça. Essa história prova que mãe não brinca em serviço e que o amor verdadeiro sempre vence a manipulação. Se essa história tocou vocês tanto quanto tocou a mim, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem o que acharam e compartilhem com pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir isso. Dona Júlia mostrou que força não tem idade e que a verdade sempre vem à tona. Eu sou o Detetive Rex, até o próximo caso do nosso podcast e fiquem com mais 2 casos imperdíveis a seguir.